Eu quero trazer essa mensagem de comunhão, e o tema é a comunhão que gera a bênção da unidade. Olha que coisa interessante, né? Então vamos aprender um pouco de Deus. Veja bem, o que Deus quer nos ensinar nessa noite? Quer nos ensinar que a comunhão que existe na Trindade, ela precisa estar também no nosso meio. Existe uma comunhão na Trindade. Não sei se vocês percebem, já que o André foi tão na profundidade da misericórdia, se vocês pararem para observar o caráter de Deus e os atributos de Deus na Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, 3 em 1. 1 em 3. Conseguem perceber isso? Então, Deus está nos ensinando desde o princípio que unidade é algo que Ele não abre mão. Aleluia, glória a Deus. Então, não entende? Eu quero que vocês entendam pela palavra. Então, se Ele mesmo, na essência, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são um. O que Ele está querendo dizer para nós? Que nós devemos viver em unidade. Está pegando? Então veja bem, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, tudo isso nós proclamamos a respeito da palavra de Deus. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Está em 1 João, hein? Mesmo texto que eu preguei uma parte na semana passada. E aqui vem a parte mais importante, a parte central da pregação está aqui, ó. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. O que nos dá alegria completa segundo a palavra de Deus? A comunhão. Pega aí. O que traz alegria completa do nosso espírito é a comunhão, é a unidade. Por que Deus ama a comunhão? Porque Ele é comunhão. Lembra que Jesus falava assim: eu vim para glorificar o meu Pai. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Aí o Pai, vendo isso da parte dele, o que Ele faz? Quando Ele batiza, o que o Pai faz? Vem o Espírito Santo em formato de uma pomba. E o que Deus fala para aquele povo que estava lá embaixo? Esse aí é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Em algumas traduções está escrito em quem me comprazo. Observe aí a unidade. O Filho obedecendo a palavra profética e sendo batizado. Aí o Pai lá de cima se agrada, manda o Espírito Santo vir em formato de uma pomba, e aí a voz do céu diz: esse aí é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. O que é isso? Unidade, comunhão. Então o que essa palavra está nos ensinando? Que o Pai se agrada da comunhão. A comunhão é algo que Deus não abre mão. Ele não abriu mão nem no dia do batismo do seu próprio Filho. Percebe? E aí esse texto continua dizendo assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Então Paulo, está, 1 João, que estava do lado de Jesus, né? Ele está dizendo assim: nós ouvimos de Jesus, agora estamos transmitindo para vocês o que ele falou. Ele falou assim, ó: Deus é luz e nele não há treva. E aí ele faz até uma colocação sobre essa treva. Não há treva alguma. Então em Deus não há treva nenhuma. Ele faz questão de dar uma qualidade aí. E ele continua: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, ó, agora vai puxar a orelha de todos nós, inclusive de mim, né?
Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Está percebendo aí? Percebeu aí? Ah, eu venho aqui na igreja, faço isso, faço aquilo, mas às escondidas eu agrado as trevas. Aí o que essa palavra diz? Você não tem comunhão com Deus, não. Você é mentiroso. Mas lê lá. Eu tenho falado esses dias aqui, fazendo um contraponto em relação ao Leandro. Eu não tenho cajado. Não, eu não tenho. Agora quem tem cajado é Deus. É porque tem que pegar a palavra como ela é. Não adianta eu inventar aqui. Eu estou pregando a palavra como ela é. E quem está falando aí não sou eu, é o próprio Deus. Observe a palavra. E ele vai dizer, então você, né? Você não está praticando a verdade. Quem não pratica a verdade está mentindo. E ele continua, se porém andamos na luz, como ele, aí é Jesus, está na luz, temos comunhão. E agora, hein? Uns com os... Então só tem comunhão quem está na luz. Mas é claro, é uma questão de depreender. Assim como mais um não é dois. O que está dizendo aqui? Veja bem o que a palavra está dizendo. Se porém nós andamos na luz, se eu estou com Jesus, e como ele, Jesus, está na luz, observe o detalhe, temos comunhão uns, então só consegue ter comunhão com os outros quem está na luz. Porque quem está na treva, o que o diabo vai falar com ele? Vai lá e mete a mão na cara dele. Mas não é? Claro que é. Quer vingança, porque a vingança é dele. O que ele colocou no coração de Caim? Exatamente, vai lá e mata ele para você vingar. Estão percebendo? Desde o início, porque a Bíblia diz que o diabo é homicida desde o início. E o que ele colocou no coração de Caim? Mata Abel. Porque você fez uma oferta e Deus se agradou da dele e não agradou da sua. Então o primeiro assassino da Bíblia é quem não entendeu o que era comunhão e ficou ouvindo o quê? O bate-papo do diabo. O que o diabo quer? Arrumar confusão, roubar, matar e destruir. É isso aí que ela falou. Ele vem para roubar, matar e destruir. Ele quer destruir a amizade, quer destruir comunhão, quer destruir amor. Tudo que envolve isso ele quer destruir. Oi? E tirar da presença de Deus. Eu acho que eu já publiquei um post recentemente, não lembro quanto, sobre isso. O que o diabo quer é te tirar da presença de Deus. Porque quando ele te tira da presença de Deus, pronto, aí o prato para ele fica feito. Você não consegue mais adorar, você não consegue mais orar. Aí ele vai jogando a seta, você vinga, faz isso, rasga, quebra, faz. É exatamente o prato feito. E o que a Bíblia diz? Que o diabo entrega as bandejas para a gente. Ele que entrega as bandejas. Então quando um jovem, quando meu filho ali vai para a rua, ele tem que ficar firme no Espírito Santo, porque o diabo vai apresentar as bandejas para ele. O André está fazendo assim, eu sei por quê. Porque é verdade. Quando ele sai, eu oro por ele. E quando ela sai, eu oro por ela. Porque o diabo é ardiloso, ele é esperto, ele é malandro. Ah, por que ele é malandro? Porque o que a Bíblia diz? Que o mundo jaz em quem? No maligno. Então o maligno vai fazer o quê? Ele vai armar ciladas para você cair. Mas é verdade, ele vai armar ciladas para você cair. Aí ele vai arrumar confusão, ele vai arrumar as oportunidades, vai te apresentar as bandejas fáceis assim para você comer. Sexo fácil, rock and roll, droga, mentira. Aí ele vira para você e fala assim, faz umas 200 tatuagens, não tem nada a ver. Ele vai falar. Ele vai falar assim, não tem na Bíblia. Mas o que a Bíblia diz? Não farás para ti nem imagens, nem esculturas, de nada que há na terra e nem fora da terra. O que é uma tatuagem? Ela é uma imagem. Você está fazendo uma imagem daquilo que Deus não gosta. Deus não quer que você faça imagem. O seu corpo é templo do Espírito. É simples assim.
Ai, né? Mas eu tenho uma tatuagem. Tá, quando é que você fez? No tempo da ignorância? Deus não vai levar em conta. Agora você já está lá firme com Deus, né? Batizado com o Espírito Santo, conhecedor da palavra. Opa, peraí. Aí você está cometendo um grave delito perante Deus, porque você já conheceu a verdade. Você já sabe a verdade. Depois o senhor fala que não é o cajado, bom, mas só deu uma na minha cabeça. Agora? Mas eu não falei nada. Não faltou o seu pé da Bíblia da Itália. Fazer o quê, né? Mas é verdade. Porque a partir do momento que você realmente aceita Jesus, que você realmente quer servir ao rei, aí você quer servir ao rei por inteiro. Não tem como servir pelas metades. Tem como servir a Deus pelas metades? Ou é tudo ou é nada. Porque não existe terceira via, só existe terceira via na política brasileira. Para Deus ou é o diabo. Não tem 3 caminhos, só tem 2. Ou você vai para a salvação ou você vai para a perdição. Não é isso que está na Bíblia? Então, continuando aquele texto, ele vai dizer assim: se porém andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Só que tem uma condição aí. É por isso que aquela história que eu falo para vocês, no final vai ter uma chance. Não tem chance nenhuma. Porque observa o texto. Eu não sei se a Carol pode colocar só. Tá ali. Olha lá. Se porém andamos na luz, como ele está na luz, esse ele é Jesus, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Purifica quem? Todo mundo? Não. É quem que ele purifica? Os que andam na luz. Presta atenção, pega aí. Tá pegando ou não? Aí depois vocês falam que eu tenho cajado. Eu não tenho cajado nenhum. Quem tem cajado é a palavra. Olha que a palavra diz. Se vocês são da luz, aí Jesus purifica do pecado. Jesus está falando ali que purifica todo mundo do pecado? Os filhos do diabo, os que andam nas trevas, os que são guiados pela potestade do ar, os que são guiados pelos dominadores desse mundo. Não está falando isso aí. Espero que o texto esteja aí na TV para vocês verem. Aqui deve estar aparecendo também. Amém. Então, Deus purifica do pecado quem é dele. Está pegando? É quem é dele. Quem não é dele, ele não purifica. Não está escrito isso na Bíblia. Se alguém falar isso com você, ele é mentiroso. Então quer dizer que Deus vai perdoar o meu pecado? Tá, se é dele? Não. Então, infelizmente, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Ele não vai purificar. E aí fica aí, né? O diabo é muito esperto, né? Ele fica criando uma onda aí. Não, no final vai ter uma última chance. Não tem última chance. Não tem negócio de última chance, não. Onde é que está na Bíblia escrito isso? Na hora que você estiver morrendo, o anjo vem e fala assim: eu vou te salvar. Não existe isso. Isso é conversa para boi dormir. E para enganar trouxa. Para enganar ímpio. Continuando o texto, vai dizer: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, porque nós somos pecadores na essência. E a verdade não está em nós. Então eu posso declarar que eu não tenho pecado? Não, porque isso é uma inverdade. Eu careço da misericórdia, eu careço da graça, eu careço do amor de Deus todas as manhãs. Eu falei do salmo ali. Todos nós aqui somos pecadores. Todos aqui. Inclusive eu e todos os demais. E nós todo dia tem que ir lá no pé da cruz e falar: Deus, me ajuda. Tem misericórdias de mim. Derrama sobre mim a graça para que eu possa suportar esse mundo tenebroso. E aí ele continua dizendo: se confessarmos os nossos pecados, tem um detalhe. Olha o detalhe, tem que confessar pecado. Eu sempre prego isso aqui. Sempre na igreja tem um momento de confessar pecado. Porque está escrito aqui: se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Fizeram injustiça com você, quem purifica? É a pessoa? Não, é Deus. É Deus que nos purifica de qualquer injustiça que venha sobre nós. A injustiça do mundo, o pecado do mundo, a confusão do mundo, as coisas erradas do mundo. Quem nos purifica é Deus, está aí na palavra. Está ali, Então, e ele continua: se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. Olha que coisa séria isso.
E ele continua dizendo, e a sua palavra não está em nós. Por quê? Quem é mentiroso desde o princípio? Satanás. É o diabão mesmo. Bom, então, nos apropriando desse texto, o que está escrito aqui? A comunhão expressa a verdadeira alegria. Então, a verdadeira alegria, volta lá para vocês verem, que está escrito, escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Onde há alegria completa? Na comunhão, na unidade em Deus. Essa é a verdadeira alegria. Porque essa alegria faz com que a gente não tenha medo de morrer. Sabia? Pensa num cara que não tem mais medo de morrer. Sou eu. Nada, nada. Estou até achando que Deus está querendo me levar. Não, ainda não. Sei lá, estou com essa sensação aí esses dias aí. Preparando a Suzana aí para mandar aumentar aquele valor do seguro lá, para ficar bem aí. Mas eu não estou preocupado. Nem um pouco. É lucro. Me bota naquela gaveta lá em Itajaí, tá ótimo. Tá tudo tranquilo. Não precisa gastar muito, bota naquela gaveta lá, tá ótimo. Vai ficar lá mesmo? Eu não vou ficar lá. Bom, a comunhão então é a que expressa essa verdadeira alegria. A verdadeira comunhão, o relacionamento vivo e vital, é a comunhão com Deus Pai, através do seu Filho Jesus Cristo, e comunhão uns com os outros. A comunhão que somente pode acontecer porque vem da fonte única. Qual é a fonte da verdadeira comunhão? Deus. Vocês acham que eu consigo fazer comunhão do jeito que deveria ser? Não. Quem é que promove a comunhão no meu coração? É Deus. Como ter comunhão com tanta diferença cultural, com tanta diferença como existe? Quem pode fazer essa comunhão dar certo? Só Deus, não tem outro jeito. Não tem outro jeito, porque por mais que você tente agradar, você não consegue agradar a cultura das pessoas, porque são culturas diferentes. Só Deus que consegue fazer com que a gente tenha comunhão uns com os outros, com tantas diferenças culturais que nós temos. Compreende? Então veja bem, neste primeiro capítulo da carta do apóstolo João, nós lemos exatamente por que ele escreveu esta carta. João queria comunicar uma mensagem importante. Aquela mensagem foi a mensagem da verdade, a verdade eterna, a verdade que foi ouvida, vista, olhada e até tocada. É a verdade que dá a vida encarnada numa única pessoa, e aquela pessoa é Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus. É uma mensagem da verdade com propósito. O propósito dessa mensagem é a comunhão. É isso que o apóstolo João está falando aí nesse texto. É neste mundo cheio de solidão, cheio de ansiedade, cheio de desespero, de angústia, esta única mensagem é tão significativa, principalmente nos dias atuais, quanto a mensagem que foi lida pela primeira vez lá para a igreja primitiva. Ou seja, quase 2000 anos atrás, a mesma mensagem ela é totalmente plausível e totalmente pertinente para nós aqui. O que João escreveu lá vale para os dias atuais, não mudou nada. Então veja bem, aquela mensagem é esta: a verdadeira comunhão é somente possível quando se baseia na verdade. Aquela comunhão é expressa na unidade da igreja, através de Cristo Jesus. E o resultado daquela comunhão é o quê? A alegria, e se você pegar o texto, a verdadeira alegria. O que gera a comunhão com Jesus e a comunhão com os irmãos? A alegria verdadeira. Se não for verdadeira, tem um negócio errado aí. Está pegando? Porque a comunhão eterna, real, bíblica, ela só é verdadeira se ela gerar alegria. Eu quero que vocês entendam o texto aí. Eu não estou vendo aqui, mas deve estar. Então, como eu consigo ser alegre se eu tiver uma comunhão verdadeira? Se a comunhão não for verdadeira, a alegria não é completa. A alegria, ela está faltando uma parte. Estão pegando aí? Amém. Amém mesmo? Amém. Amém, né? Então, a verdadeira alegria, ela é gerada pela comunhão entre os irmãos. Eu vivo falando, irmãos. Eu prego muito sobre a volta de Cristo.
Essa semana mesmo eu coloquei um texto lá sobre a volta de Cristo. Eu prego muito sobre o fim dos tempos, vocês sabem disso. Irmãos, isso aqui é o lugar do treinamento. Se nós não conseguirmos praticar comunhão e amor entre nós, como a gente vai praticar no céu? Deus nos colocou aqui para ensinar para a gente. Nós estamos aqui como aprendizes. Aqui é o lugar do aprendizado. Porque aqui, onde Deus te colocou, para você aprender dele. O que ele diz a palavra? Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Aprendei de quem? Dele. E aí ele diz mais, há de haver quem pregue a palavra. Lembra? Insta que haja pregadores da palavra para que ensinem vocês. Então eu estou aqui apenas como mensageiro. Eu sou só mensageiro da palavra. Mas eu também me alimento da palavra. Assim como vocês se alimentam da palavra, eu também me alimento da palavra. Porque a pregação, com quem ela fala primeiro é comigo. Porque eu passo a semana inteira preparando essa pregação. E aí, ela está falando é comigo. Primeiro fala comigo, para depois falar com vocês. Porque se a palavra não falar comigo, como é que eu vou pregar ela? Estão entendendo? Então, irmãos, por que devemos proclamar? Veja bem. E por que é que João proclama essa mensagem? Aí ele diz a resposta: para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Para que se prega essa mensagem? Para que haja comunhão e a comunhão nos ligue com o Pai e com o Filho. Amém? Os apóstolos proclamaram a mensagem de Jesus Cristo, aquele chamado verbo da vida. E o verbo que dá a vida. Eles testemunharam o que eles viram e ouviram e tocaram. Eles eram testemunhas daquela verdade. Então eles proclamaram aquela verdade, chamando os seus ouvintes a arrependerem e crer naquela mensagem. É isso que a igreja continua a fazer até hoje. E continuará a fazer até que Cristo volte em glória. A proclamar a verdade. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. A igreja é o baluarte da palavra de Deus. Guarda isso. A aceitação dessa palavra da vida é que vai nos levar à comunhão. E essa comunhão será expressa por sermos unidos a Cristo como parte do seu corpo, que é a igreja. Jesus disse: eu sou o cabeça da igreja. Ele é o cabeça. E ele disse: vós sois os membros. E aí é muito interessante essa colocação que há na Bíblia, que ele diz assim: e os membros têm que ser diferentes. Por isso que tem que ter a mão, tem que ter o pé, tem que ter a orelha, tem que ter o nariz, tem que ter o olho, tem que ter a cabeça, algumas carecas, outras com cabelo. Não sei porque que o Leandro está colocando boné. Entende? Nós somos, porque veja bem, tem que ter gente com talento para uma coisa, gente com talento para outra coisa, gente com talento para outra coisa, cada um com o seu talento, para que se forme uma unidade. Amém? Amém? É isso que está nesse texto aqui. E aí, 1 Timóteo 3,15 vai dizer assim: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Aqui, Paulo está falando com Timóteo que a igreja precisa ser onde haja Deus vivo, tá? Deve estar ali aparecendo no texto, e ela tem que ser coluna e firmeza da verdade. A igreja precisa pregar a verdade. Doa quem doer, mas tem que pregar a verdade, porque é a verdade que gera a verdade, é a verdade que gera a salvação. 1 Timóteo 3,15, né, Paulo escreveu que a casa de Deus, a igreja de Deus vivo, é a coluna, é o baluarte da verdade. Nós não podemos esquecer isso nunca. A igreja é construída na verdade imutável do verbo da vida. É o fundamento inabalável de qualquer igreja, tem que ser a verdade. Ela machuca, tem hora que dói, mas é a verdade. Em Efésios 3,10,
Está escrito assim: para que agora, pela igreja, aqui de novo está falando aí, os sem igreja vão ter que rasgar esses pedaços aqui da Bíblia, né? Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades do céu. Então, quando a igreja está pregando a verdade, ela está abalando as estruturas de onde? Dos principados e das potestades. É por isso que vocês são tão atacados, porque toda vez que vocês escutam a verdade, vocês abalam os principados e as potestades. É por isso que às vezes a gente sai da igreja todo feliz e de repente chega na segunda-feira, vem uma coisa, vem outra, vem uma coisa. É porque a palavra que você ouviu, se ela entrou dentro do teu coração, ela abalou os principados, as potestades, as dominações que estão nas regiões celestiais. Está aqui nesse texto. Está pegando? Aí você fala: eu estou com dor de cabeça, meu Deus, mas parece que essa semana o negócio está difícil. Não está difícil, porque se a palavra penetrou no teu coração, ela abalou principados, dominações e potestades. Deve estar aí no texto, olha lá. É por isso que tem que conhecer muito a palavra de Deus, para você entender muita coisa que está acontecendo. Senão você não entende o que está acontecendo. Pô, meu Deus, mas eu dizimei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu ajudei, e mesmo assim eu estou passando por isso. Sim, porque se penetrou, como a palavra diz, que a palavra é como uma flecha, ou a palavra é como uma espada de dois gumes, aí, se ela entrou dentro do teu coração, aí o que diz a palavra aí? Ela abalou principados, potestades, dominadores. Aí o inferno foi abalado, porque é menos um. Pegar? Aí lembra que, muitos aqui não lembram, mas houve uma moça que veio aqui do Peru, falou assim: as crianças precisam ouvir a palavra. Amém. Lembra dela que ela falou? Muitos talvez tenham esquecido, mas ela esteve aqui e disse: então quando eu vejo a criança na igreja, pode ser que aparentemente ela não esteja entendendo, mas a palavra está penetrando lá. Glória a Deus. Ainda hoje eu falava com a Tuane, né? Eu sempre falava: Tuane, tem que trazer a menininha, tem que trazer a Lorelai, tem que trazer a Lorelai. Aí hoje a Lorelai já fala com ela assim: vai ter igreja, mamãe? Não é, Tuane? O que eu falei para você? Precisa treinar os filhos. Sabe? Tem que trazer. Ah, não quer? Vem. Ah, tá brincando como menino? Não tem problema. A palavra está entrando nele. Tanto que hoje ela fica mais quietinha. Não é verdade? Porque a palavra está penetrando no coração dos seus filhos. E o que a Bíblia diz? Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, e quando ele crescer, ele não se afastará dele. Então não tem esse negócio de filho não querer ir na igreja, não. O pai tem que dizer: vai sim. Tem que estar na igreja para ouvir a palavra. Não tem que querer. Existe uma palavra na Bíblia que muitos filhos esquecem. Filhos, honra pai e mãe, para que os seus dias se prolonguem na terra. Está escrito isso lá. Honre seu pai e a tua mãe, para que os seus dias se prolonguem. Mas não quer dizer só aumento dos dias na terra, não. Dias bons, dias alegres, dias felizes, dias abençoados. Amém? Os filhos esquecem disso muitas vezes. E o pai tem que ensinar o filho. Abra a Bíblia e mostra para ele: honra teu pai e a tua mãe, para que os seus dias se prolonguem, para que a prosperidade venha, para que a bênção esteja sobre a tua cabeça. Amém. Cadê o Igor? Pegou, Igor? Amém? Então, voltando aqui a Efésios 3:10, o apóstolo Paulo escreveu que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida agora dos principados e potestades dos lugares celestiais. A igreja é chamada a ser guardiã da verdadeira palavra da vida, celeiro da verdadeira palavra de Deus, mensageira da verdadeira palavra de vida, fundada naquela que é a palavra de vida. Amém? Igreja é um modelo da eternidade. É dentro da igreja onde nós expressamos aquela comunhão que temos uns com os outros, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, somos chamados a levar a sério a membresia da igreja. Cristo morreu, foi pela igreja. Por isso que ele é o cabeça dela. A igreja não é isso aqui fisicamente. A igreja
como um agrupamento, um ajuntamento de pessoas para expressarem um mesmo Deus. Amém? Cristo não morreu por todos, não. Lembra da oração sacerdotal? Eis que eu vou ao sacrifício por aqueles que creem em mim e aqueles que crerão em mim. Então essa história que Deus morreu para todos, não tem isso na Bíblia. Isso é muito conveniente para quem não entende, mas não é a verdade. Por isso que a igreja é chamada a proclamar a verdade. Amém? Amém. Efésios 5, 25 a 27 vai estar escrito assim: Ele amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem qualquer coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A igreja terá que se apresentar a Cristo um dia. Amém. E Ele quer receber essa igreja. Olha lá, todos os adjetivos estão ali: santa, sem mácula, sem ruga e sem defeito. Amém? Então o relacionamento entre Cristo e a igreja é um modelo da relação entre o marido e a mulher. Por isso que Jesus se posiciona como o cabeça da igreja. Ele se posiciona como noivo, porque ele é o marido. E ele diz que nós devemos amar a igreja como o marido ama a sua esposa. Lembra do que a Bíblia fala aos maridos? Amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Está lá na Bíblia. Você tem que amar a tua esposa como Cristo amou a igreja. O que quer dizer? Se preciso, dê a vida por ela. Dê a vida por ela. Amém? Tem coragem? Gaguejou. Gaguejou. Engoliu seco. Engoliu seco. Não teve jeito. Não saiu, não. Não viu? Eu vou falar para você. Maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja. E Cristo amou a igreja de tal maneira que Ele deu a sua própria vida em favor da igreja. Você dá pela tua esposa? Gaguejou também. Está faltando o encontro deles, né? Então vou fazer o encontro deles agora, tá? Para conversar com esses maridos aí, que eles estão muito relapsos. Vou pegar cada um aí, né? Amém? Então, irmãos, olha, é um mistério profundo isso aqui, porque Deus está falando que marido e mulher têm unidade perfeita, com os dois se tornando uma só carne. Então é um mistério profundo de Deus, quando, né, Ele compara a nossa comunhão com a comunhão entre Cristo e a própria igreja. Amém? Amém. Relacionamento com Deus, então, para encerrar, é pactual. Então não é suficiente para os crentes em Jesus Cristo dizer: eu tenho relacionamento pessoal com Cristo e, portanto, não é preciso ser membro de igreja. Isso é uma mentira. Ou eu creio em Deus, mas eu não preciso me tornar membro de uma igreja. Ou eu posso servir a Deus sozinho e não quero suportar comunhão como todas essas outras pessoas aí, tudo gente fofoqueira, mentirosa e tal. Está errado. Tem uma péssima notícia para te dar: está errado. Porque o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento pactual, é um relacionamento corporativo. Deus se relaciona com o seu povo através de Jesus Cristo, por meio do corpo de Cristo, que é a igreja. E como Paulo escreve a Filipenses 2, 1 e 2, agora vem, depois fala que eu que tenho cajado, eu não tenho não. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E aí? Essa é a igreja que Deus quer. É fácil? Não, é difícil. E eu quero terminar lendo a palavra de Deus aqui. Falta 3 minutos para eu terminar o culto. A melhor maneira em que podemos concluir esta mensagem é com as palavras de Deus, a palavra da verdade que Deus nos deu.
Então a primeira palavra está em 1 Pedro 1, 3 a 9. Diz assim: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, hoje está muito cheio de misericórdia aqui, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde com louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém. E o último texto, 1 Pedro 1, 17 a 25, diz: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, pega aí, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido. Pega aí. Amai-vos de coração uns aos outros. Aí tem até um negócio aí complicado, hein? Ardentemente. É com fogo. Pois é. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém? Essa amém é até mais difícil, né? Porque tem um pedaço dessa palavra de Pedro que está dizendo o seguinte: olha, amai, aqui que é o problema, ó. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Então quer dizer, tem que purificar a alma obedecendo a Deus. E ele manda fazer o quê? Tendo em vista o amor fraternal, não pode ser... Lê aí. Não pode ser fingido. Você não pode fingir que ama. E agora, José? E agora? Eu estou lendo a Bíblia. E agora? Tem que pedir para o Senhor. Tem que pedir para Deus para nos ensinar a amar de forma não fingida. É verdade. Não é isso aí? É isso que está na palavra. Aí depois você vai dizer assim: amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente. Hein? E agora, José? É para amar ardentemente. Como é que é o nome? É punk? É punk, é difícil. E agora? Amém. Saiu o primeiro amém ali. Aqui saiu o que é punk, lá saiu um amém. Mas é difícil, porque essa é a verdade. É duro, bravo. Mas veja bem, aqui está falando que quem obedece à verdade, que a palavra é a verdade. E a verdade diz isso. Pois, olha o que diz: se fostes regenerados de semente corruptível, tudo bem. Mas vocês agora têm uma semente incorruptível. E somente quem tem a semente incorruptível é capaz de amar uns aos outros dessa maneira. Amém. Pegou? Amém.
E agora? Pastor do céu, como é que eu vou fazer? Eu vou passar uma semana para poder... Vou fazer igual boi, ficar ruminando essa palavra aqui, ó. Porque essa palavra é verdade. O amor não pode ser fingido, não pode ser mentiroso, não pode... Tem que ser ardente ainda. Porque esse ardente quer dizer com o fogo do Espírito Santo. Amém? Amém. Eu gosto muito desse salmo, não sei se a Carol consegue colocar para mim. Salmo 133. Se vocês não sabem, até a maçonaria usa esse texto aí. Ó quão bom. Vamos ler juntos? Ó quão bom e quão suave é o irmão que vive em união. Amém, glória a Deus. Ei, eu tirei da minha cabeça? Não. Está na Bíblia? A Bíblia é manual de quem? É manual do Senhor. Criador. E quando Ele entrega para nós a palavra, Ele quer que a gente faça o que com ela? Pratique. Ele não quer apenas que a gente seja ouvinte da palavra. Ele quer que a gente seja praticante da palavra. Amém?